lições lá no Salmo 23. Esse salmo é lido por tantos, querido. Eu costumo dizer que quando eu estava lá no centro lá da minha mãe, né, eu abria sempre as sessões espíritas com o Salmo 91. E o Salmo 23 ele ficava aberto, que é que nem as páginas amarelas da Bíblia, né? Você vai em umas casas aí, tem lá Salmo 23, a pessoa não sabe nem o que quer dizer esse salmo, mas está lá abertinho, né, pastor? Não, está aberto, a minha Bíblia está aberta no Salmo 23. Parece como é que se diz, algo que para dar sorte. E o Salmo 23 é lido nos centros espíritas, na igreja católica, igreja evangélica, no budismo, tudo que é lugar, esse salmo é muito conhecido. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração acerca desse salmo. Salmo 23, que nós conhecemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai, lida a tua palavra, nós carecemos de ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, nos abençoando, ó Deus, com a tua santa presença. E não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas sim, Deus, que eu possa ser usado pelo Senhor. Muito obrigado pelos ouvidos que ouvem a tua voz. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, quando o assunto diz respeito a relacionamento, a gente tem vivido momentos muito difíceis acerca de relacionamento. Eu não sei se você tem sentido uma tranquilidade de se relacionar com as pessoas, mas a gente está meio desconfiado, né? Você, quando chega perto de alguém, até para pedir uma informação, parece que a gente chega meio com medo, né? Que não sabe nunca da reação do próximo. A gente está vivendo momentos muito difíceis com relação ao relacionamento. Tanto que as pessoas, elas estão vivendo sozinhas. A solidão, ela tem acompanhado a vida de muitas pessoas. E não é só lá fora, não, dentro da igreja também. Pessoas que vivem a vida completamente só, porque preferem viver só do que... Esse é o ditado. As pessoas estão preferindo viver sozinha. Não, eu prefiro viver sozinho do que viver mal acompanhado, do que viver do lado de uma pessoa que é um ignorante, né? Então eu prefiro estar na minha casa sozinho, eu prefiro fazer as minhas coisas sozinho, trabalhar sozinho, estudar sozinho, andar sozinho, viver sozinho. E as pessoas têm escolhido realmente o caminho da solidão. Nós somos empurrados para viver completamente só. Nós estamos sendo conduzidos a isso. Mas por quê, querido? Porque se relacionar está muito difícil. A gente confiar no próximo está muito complicado. E quando a gente fala isso dentro da igreja, fica pior ainda. Porque na igreja seria um lugar onde nós poderíamos nos relacionar muito e muito bem, sem desconfiança. E não é isso que acontece. Amados, nós nos frustrarmos com os homens, isso hoje é normal. A gente se frustrar com as pessoas. Quantas pessoas já passaram por essa igreja e foram pessoas que nos frustraram? Pessoas que os pastores confiaram, pessoas que o pastor Maurício confiou, que depositou total confiança, que abriu as portas, que abraçou, que colocou no altar. Eu não quero entrar em detalhe, até por uma questão de ética mesmo, pastoral, mas pessoas que confiamos e pessoas que traíram a confiança. Então a gente se frustra, entra pelo caminho da frustração. Então se frustrar com os homens é algo normal, mas se frustrar com Deus
Aquele que se frustra com Deus não tem mais esperança de nada. Porque você se frustrar comigo, você pode dizer, não, o pastor é homem. Homens erram. Homens cometem erro. Mas a questão é que tem pessoas que se frustram com Deus. E eu quero te dizer, querido, se você está frustrado com Deus, a culpa não é de Deus. Porque Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda, o nosso Deus, ele é imutável. A palavra do Senhor, esse versículo primeiro, ele começa o salmista dizendo, o Senhor é o meu quê? Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor e nada irá me faltar. Eu lhe faço uma pergunta, qual parte desse versículo que mais te interessa? Seja sincero, irmão, não precisa você falar isso audivelmente, mas no fundo do teu coração, qual é a parte do versículo que mais te interessa? É o Senhor é meu pastor ou é que nada me faltará? Óbvio que a gente pensa no nada me faltará, né? A gente pensa isso. Entre tantos versículos que nós mais conhecemos na Bíblia, a maioria dos versículos que nós gravamos são versículos que têm promessa. A gente nunca vai gravar um versículo, né, filho do diabo. Você não vai gravar um versículo desse, não sei nem onde é que está isso. Mas a gente grava versículos que nos interessam, que enchem o nosso ego, que alimenta a nossa alma. A gente quando fala, o Senhor é meu pastor, olha, isso alimenta, isso é bom demais. Ele é o meu pastor, Ele é o meu refúgio. Se eu perguntar aqui aos irmãos, diga um versículo, você vai dizer, caia mil ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. São versículos que a gente grava porque nos satisfazem, né? Quantas vezes a gente fala assim, fala um versículo, aí outro, tudo posso naquele que me fortalece, mas não fale um texto sem você ler um contexto, porque qual é o contexto desse texto? São as aflições, as amarguras, as dores, as lágrimas, as chibatadas, tudo que Paulo passou, a fome, a nudez. Aí diz, ó, entre todas essas coisas que eu passei, eu posso suportá-las. Eu posso suportar todas as coisas, porque é naquele que me fortalece em meus dores. Eu suporto naquele que me fortalece. Eu posso passar por lágrimas, eu posso passar por momento de dor, eu posso passar por nudez, por fome, porque eu tudo posso em meio à fome, naquele que me fortalece. Não é isso? Sim ou não? Esse é o contexto. Inconscientemente, irmãos, nós temos uma relação de interesse com Deus. Isso é inconsciente. A nossa relação com Ele parece, eu sempre digo para a igreja, parece a relação da noiva em busca de um noivo para se dar um golpe do baú. Eu quero um noivo que me sustente, um noivo que me alimente, um noivo que faça tudo por mim. Parece que a noiva dando o golpe do baú. Somos uma noiva em busca de um bom partido. Você já ouviu falar isso? Ah, tomara, Senhor, que a minha filha arrume um bom partido. Você quer partido melhor do que Jesus, irmão? Não tem um partido melhor do que Ele. Então a gente vive em busca de um bom partido. Esse bom partido é Jesus. Por não entender esse texto, irmão, por não entender esse salmo, muitos acham que o Deus do Salmo 23, ele está mentindo, por não entender esse salmo, porque chega a seguinte conclusão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, por que eu tenho faltas? Aí acha que a culpa está em Deus. Não, o Senhor está mentindo, porque eu tenho falta, eu tenho tido falta. E aí muitos perdem a fé em Deus por causa do Deus que foi criado na cabeça de cada um. A gente cria um Deus.
cria o Deus que nada falta, cria o Deus que eu tudo posso, cria um Deus que caminhou ao meu lado, desce à minha direita, eu não serei atingido. A gente cria um Deus na nossa cabeça que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele é claro. E esse capítulo do Salmo 23, esse capítulo ele é claro. Ele tem algo embutido aqui, irmãos, porque ele não tem nada de poético, de romântico. A gente olha como uma coisa poética, quando não é. E é isso que eu quero compartilhar com você. Quantos perdem a fé por isso, irmão? Porque criam esse Jesus na cabeça e chega à conclusão: Deus não faz nada por mim, Deus não quer saber de mim, Ele não faz o que eu peço, Deus não faz nada daquilo que eu estou pedindo, Deus não me dá o que eu quero, Deus não resolve os meus problemas, eu continuo com os mesmos problemas, eu me converto e continuo com os mesmos problemas. Por quê? Porque cria-se um Jesus na cabeça que não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que diz: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Ele deixou bem claro. Mas aí a gente cria um outro versículo para nos satisfazer, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e que mais? E vocês vencerão também. A pessoa completa esse versículo, ele não diz nada a respeito de que você vencerá também. Mas o Senhor diz: ó, tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Eu venci, porque Ele venceu as tentações do mundo. Quando se refere ao mundo, é o sistema do mundo. Eu venci o mundo, eu venci o sistema. Eu venci as tentações. Eu venci. Então tem de bom ânimo, porque eu passei pelos mesmos problemas e venci. Então tem de bom ânimo. Mas a gente fica fantasiando um Jesus na nossa cabeça. Aí muitos chegam à conclusão: o problema está em Deus e não em mim. Porque aí a gente dá um álibi para Deus, como se Deus não soubesse da minha história, como se Deus não te conhecesse. A gente chega para Deus e começa a dar um álibi: Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor. Senhor, eu sou dizimista, Senhor. Senhor, não falta um culto. Ó Deus, toda oferta eu estou ali. Senhor, eu trabalho na portaria, eu abro a igreja, fecho a igreja, limpo o banheiro. Como se isso fosse um álibi para a gente estar livre dos problemas. Mas nem eu nem você, querido, nós não estamos livres de aflições, nós não estamos isentos a sofrimento. Você entende isso? Evangelho não é isenção de dor. Entenda isso. Conversão não é isenção de problema. Eu não me converto para me livrar dos problemas, muito pelo contrário. Pasme no que eu vou lhe dizer: quando você se converte, aumenta os seus problemas. Por que, pastor, que aumenta? Porque antes você era cego. Quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos para Jesus, as escamas dos nossos olhos caem, os nossos olhos são abertos, a gente começa a ver a desgraça desse mundo. Então os teus problemas aumentam. Os problemas aumentam. O Espírito passa a habitar em você, e o Espírito que habita em nós, ele costuma botar o dedinho na nossa ferida. Ele bota o dedo no seu pecado, nos seus erros. Então aumenta ou não aumenta o problema, sim ou não? Porque até então, quando eu não era cristão, eu vivia dissolutamente, eu vivia de qualquer maneira, fazia o que eu queria, o que eu bem entendia, porque eu não tinha ninguém para apontar os meus erros, porque pecado para o mundo é normal. Pecado é normal. Ter uma mulher é sinônimo de otário, mas ter 2, 3 mulheres é sinônimo de macho. É ser machão, ser garanhão. E aí vem o Espírito Santo, habita em nós, e só no olhar, quando você olha para o lado, o Espírito Santo bota o dedinho lá e diz: ô rapaz, toma vergonha na cara, rapaz, estou aqui. Não é assim, querido? Eu estou aqui, rapaz.
Não pega esse dinheiro não, que não é teu, eu estou aqui. Eu estou te olhando. Mas antes era normal. Então a gente arruma um problema, irmãos. Mas uma coisa é certa, querido, que há muitos ateus evangélicos, pessoas que perderam a fé em Deus porque criaram um Deus imaginário que não é esse Deus que nós conhecemos na Bíblia. Aí viram ateus. Mas uma coisa é certa: muitos são ateus até o dia que você pega um avião e o avião entra numa pane. Não é assim, pastor? Deixou de ser ateu. O avião está em pane, olha, corremos o risco do avião cair. No instante o ateu grita, porque, meu Deus! Procura logo um crente que esteja orando e fala assim: aproveita e me inclui nessa tua oração aí. Queridos, vamos pensar um pouquinho nesse salmo. Porque muitos estão lendo esse Salmo 23 romanticamente, poeticamente. Esse salmo não tem nada a ver de romântico, não tem nada a ver de poético. Ainda mais se for na voz do Cid Moreira, que fica mais bonito ainda, chega a arrepiar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você, oh meu Deus, fala Deus, não é assim? O verso 2 e o verso 3, ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Davi dizendo isso, irmãos. É Davi dizendo. Ele está dizendo que o Senhor, Ele vai nos dar uma água de descanso. Ele vai nos garantir, refrigerar a nossa alma. Isso tudo Davi está falando. Vamos entender o salmo um pouquinho. Ele diz que Ele vai nos levar para novos ares, uma nova geografia. Vamos começar a enxergar a vida de outra maneira. Ele vai nos levar a um lugar de alimento, a um lugar de refrigério. O Senhor está falando ao coração de Davi. E Davi diz que Ele refrigera a alma. Ou seja, Ele vai me levar ao descanso interior. Se Ele refrigera a minha alma, é porque a minha alma está em conflito. Eu não preciso que refrigere a minha alma se o meu interior, ele está em paz comigo mesmo. Mas se no meu interior eu estou em luta, eu estou em batalha, e eu vivo uma vida depressiva, eu preciso de um refrigério interior. Então esse salmo de poético, de romântico, ele não tem nada, é um salmo de dor. Davi está dizendo, olha, Ele refrigera a minha alma. Ele vai me dar o refrigério, e no verso 2 que eu li, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. No momento em que Davi estava escrevendo, Davi está vivendo um deserto no qual não há pastagem, não há pasto. E se há algum pasto, esse pasto não é verdejante. O que uma ovelha precisa? Precisa de alimento. Então fala de comer. Ele vai me levar aos pastos verdejantes, ou seja, o alimento que eu necessito, porque nesse momento agora eu não tenho o alimento que eu preciso. Eu estou vivendo no meio de um pasto, e esse pasto não é verde, esse pasto me faz mal, eu não consigo me alimentar dele, é terra seca, é palha. Então não é um salmo que a gente pode levar por um lado, como muitos leem romanticamente, é só para a gente pensar. Leva-me para as águas tranquilas. Por quê, querido? Porque o mar está bravio. O mar está bravio. Então eu quero abrir um parênteses, querido, presta bem atenção nisso. O Deus de Davi é o teu Deus, amém? Se o teu mar está bravio, o Senhor diz, Ele vai te levar para as águas tranquilas. Ih, está fraco, irmão, eu acho que você não jantou, não almoçou. Presta bem atenção nisso. Se o teu mar está revolto, o Senhor vai te levar para as águas tranquilas. Glória a Deus.
Ele leva para as águas tranquilas. Por quê? Porque o mar está revolto. Deus nos ajuda em meio ao mar revolto. Deus me ajuda, Ele refrigera a minha alma. No momento em que há tormenta, no momento em que há um descontrole, Ele refrigera a minha alma. Davi diz que em meio a esse mundo estressante, irmãos, Deus entra com provisão. Deus é Deus que provém, Deus é Deus presente na nossa vida. É isso que Ele está declarando nesse salmo. Davi diz que em meio a esse mundo, onde nós estamos vivendo uma vida completamente descontrolada, as pessoas estão desequilibradas, Ele está dizendo: o Senhor refrigera a minha alma. Minha alma tem refrigério em Deus. Deus nos leva para as águas tranquilas, as águas nas quais não é necessário você remar, porque são as águas de descanso. Quantos precisam de água de descanso nessa noite? Aleluia. O Senhor te leva, Paulinha, para essa água de descanso nesse mar revolto que você está vivendo. Em meio ao mar revolto, nós experimentamos, querido, nós experimentamos as águas tranquilas de Deus. Em meio ao mar revolto, Davi está declarando isso: o Senhor me leva para as águas tranquilas, nas quais ele não tem mais necessidade de remar, mas simplesmente descansar no Senhor. Descanso, descanso da alma. Davi, nesse salmo, ele fala de uma vida que está fora de controle, uma vida, querido, que só o bom pastor pode nos guardar. Portanto, não há romance nisso. Não há romance. Davi diz que nós passaremos por qualquer coisa, nas quais todos nós aqui estamos sujeitos a passar. Ninguém está livre de passar por um mar revolto, irmão. Ninguém está livre de passar por um momento de dor. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre de passar por um momento de tristeza na vida. Ninguém é livre disso. Mas em meio a tudo isso, é o Senhor que refrigera a tua alma. Aquele que é a ovelha do bom pastor, querido, não lhe faltará o refúgio, não lhe faltará o refrigério da sua alma. Eu quero que nessa noite você saia daqui crendo nisso. Eu não sei como é que você entrou com a tua alma aqui nesse lugar. Se a tua alma está em aflito, se a tua alma está chorando, se você está chorando por dentro, se você está quebrado por dentro, mas o Senhor diz para mim e para você: eu sou o Deus que refrigero a tua alma. Traz o refrigério em meio à dor. O Senhor, Ele não enganou a nenhum de nós, querido, nesse salmo. O Senhor não nos engana. A interpretação é que é equivocada. É uma interpretação poética: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós esquecemos que nada é nada mesmo. Nada é nada, inclusive o mar revolto. Nada é nada, inclusive a dor. Mas nós criamos um Deus na cabeça, um Deus que jamais permitirá que você passe por um mar revolto. Não, querido. Lembre-se que Jesus estava no mar revolto, dentro do barco. Você entende isso? O mar está revolto. Onde está Deus? Dentro do teu barco. Está com você no meio do mar revolto. Se nós olharmos esse salmo e a gente pegar, querido, as mensagens de Paulo, o que Paulo diz para Timóteo, comparar com o que se prega nos púlpitos, vai dizer: meu Deus, não é o mesmo Jesus que eu conheço, não é o mesmo Deus que eu conheço. Porque Paulo, quando chama a Timóteo, Paulo não diz para Timóteo: Timóteo, vem comigo que tem um negócio muito bom para você, Timóteo, tem dinheiro a balde. Timóteo, você vai ver, olha, você vai sair dessa miséria que você está, você vai ter uma vida tranquila, regalada. Ele não falou isso, muito pelo contrário. Ele faz um convite. Eu digo para você, irmão, eu quando vim para cá, graças a Deus, o pastor não me fez esse convite. Ele não falou para mim: Paulo, venha sofrer comigo.
Você já pensou, irmã, que convite? Pensou, pastor Manuel, eu vou ungir você, diácono Manuel. Vou te ungir a pastor para sofrer comigo. Foi exatamente isso. Paulo disse para Timóteo, vem sofrer comigo. Mas sabe o que se prega hoje nos púlpitos? Pare de sofrer. Placas imensas, escrito, pare de sofrer. Aonde está na Bíblia isso, irmão? Aonde está escrito isso? Pare de sofrer. Hoje o que se prega é exatamente isso. Venha para Jesus e os seus problemas estarão completamente resolvidos. Venha para Jesus. Quantas pessoas hoje são refém de um Jesus que não está na Bíblia? Se torna refém desse Jesus. E por isso, o que gera no coração? As pessoas se iludem e ficam desiludidas com Deus. Por isso tem muitos desigrejados. E a culpa não é de Deus. A culpa é do que se prega, fantasiando um Jesus que não é o Jesus real, que nós conhecemos na palavra. Porque o nosso Jesus, ele diz, sofra comigo. Vem, Timóteo, sofrer comigo. Esse mesmo Deus que está conosco em meio ao mar revolto, em meio ao sofrimento, é o Senhor que coloca uma coroa na nossa cabeça, irmão. É o Senhor que nos faz andar por ruas de ouro. E isso só é possível ao vencedor. Quem são os vencedores? Aqueles que não desistem, aqueles que vão até o final, aqueles que vencem o mundo. Vence o mundo. Quantos hoje são reféns desse Jesus? Paulo sabia, querido, que a dor é inerente à existência humana. Paulo sabia disso, por isso ele convida Timóteo, mostrando para Timóteo, olha Timóteo, você vem para o ministério, mas é isso que vai te acontecer. Pessoas irão te trair. Quantas pessoas já traíram esse ministério? Quantas pessoas? E ele diz, olha, se você ler a epístola de 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver o que Paulo estava apresentando para Timóteo. Que tipo de ministério ele apresentou para Timóteo? Nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Os homens, Timóteo, serão arrogantes, blasfemadores, desafeiçoados. Eles perderam a afeição. Perdi a afeição, eu não tenho mais afeição por você, eu não sinto mais nada por você. Somos desafeiçoados. Não temos mais afeição, não temos mais amor. Não temos mais domínio. Timóteo, é isso que você vai ver nesses últimos dias. Ele estava escrevendo à igreja, entregando ao pastor Timóteo. Está aqui. E aí a gente fantasia um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Aí nos iludimos. Lemos o Salmo 23 e fantasiamos isso. Esquecemos do porquê Davi escreveu esse salmo. Em meio à dor, em meio à tormenta, Davi estava escrevendo esse salmo. Querido, nós temos que pensar muito no que nós entendemos acerca da dor. Porque desde o nascimento, o nascimento é algo fantástico, né, irmão? Se uma criança ao nascer, ela pudesse falar, o que ela diria, irmão? Será que ela diria, aí, valeu, meu nome é fulano, tem um celular aí para mim? Tem um notebook? Não. Se a criança ao nascer pudesse falar, ela iria dizer, meu Deus do céu, eu estou morrendo. Aí o médico diria, não, filho, esse é nascimento. Você não está morrendo, você está nascendo. Que desde o nascimento, e puxa para cá, puxa para lá, e corta cordão, e dá-lhe uma tapa. É um negócio doido, e levanta, bota a criança de cabeça para baixo, irmãos. Só falta sacudir a criança. E agora, o que eu vou fazer? Agora tu vai aprender a mamar, meu filho. Antes era de graça, tudo tranquilo, você estava lá dentro no ventre, você não precisa nem fazer força. Agora não, você vai ter que fazer isso, ó. Ó. Tá? Você vai ter que aprender. Não é assim, pastor? Os netinhos lá, aprende, meu filho, bota a mamadeirinha. Você acha que ele fica com a mamadeirinha na boca? Não fica não, ele... Não é assim? Se a criança pudesse falar,
Mãe, dá para voltar de onde eu vim? Porque isso aqui não está mole não. Desde o nascimento, irmãos. Desde o nascimento. Já que o sofrimento e a dor fazem parte da existência, irmão, então viva e sofra e passe tudo que tiver que passar, passe com dignidade. Mostre para a sua dor quem é que manda. Mostra para ela. Mostra para ela que ela não te controla. Mostra para ela que você controla ela. Porque mesmo em meio à dor, você continua louvando, adorando e exaltando o Deus da sua salvação. Explica para ela. Explica para a sua dor. O que mais se vê hoje, irmãos, são pessoas completamente descontroladas pela dor. E a dor leva também ao suicídio. Pessoas se suicidam por causa da dor. Quando a dor, ela está no controle, a visão que nós temos do pastor do Salmo 23 muda. Quando a dor, ela está controlada. Não há nesse salmo nenhum momento de engano, querido. Nosso Deus, Ele não nos enganou nesse salmo. As águas de refrigério, elas só são notadas na vida de quem está em meio ao mar revolto. Davi estava em meio ao mar revolto na sua vida, no seu interior. E disse: Senhor, tu refrigeras a minha alma. Então, irmão, continue lutando e crendo que as águas de refrigério, elas virão a seu favor. Você precisa crer nisso. As águas de refrigério, elas virão a seu favor. Não há mar revolto que dure para sempre. E também não há refrigério que dure a vida inteira. Então aproveite os momentos com Deus, querido. Desfrute desses momentos com Deus. O mar revolto, ele tem prazo de validade. Você crê nisso? O verso 3, ele vai dizer para mim assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Davi, ele fala de um mundo sem controle. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vivemos num mundo de injustiça, irmãos. Como nós vivemos num mundo de injustiça. Estamos vivendo num mundo perdido. Davi diz que Deus, Ele guia, Ele orienta, Ele está presente. É Deus presente. Há um grande risco de nós nos perdermos se nós nos deixarmos levar pelo que os nossos olhos contemplam, irmãos. Há um grande risco se nós ficarmos olhando para esse salmo e ficar contemplando apenas: ah, Senhor, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Irmãos, olha a realidade em que Davi estava passando. Um homem com momentos difíceis da vida. Um homem que viveu momentos difíceis do seu interior, momentos difíceis em família. Olha a história de Davi. Se Deus não nos guiar, irmãos, nós corremos o risco de nos perder. Deus precisa te guiar no momento da dor. Você precisa dizer para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me guie nesse momento, porque eu não posso ser Senhor de mim mesmo. Eu não posso, Senhor, tomar eu mesmo essa direção. Amado, quantas pessoas estão perdidas, irmãos? E perdidas dentro da própria igreja. Porque tomaram decisões precipitadas, tomaram decisão de guiar a própria vida, e chegam lá na frente e quebram a cara. Provérbios no capítulo 14, verso 12, ele vai dizer para nós assim: há caminho que ao homem parece o quê? Direito, mas ao cabo dá em caminhos de quê? De morte. Quando o homem decide, ele corre o risco de seguir os caminhos que dá em caminhos de morte. E em um momento da vida, em momentos da vida de Davi, ele guiou a própria vida. E quando ele guiou a própria vida, Davi caiu. Davi caiu no momento em que ele era senhor de si mesmo. Ele olha para Batseba, ele contempla o nu. Ele contemplou. E ele se deixou levar por si mesmo, por tudo que estava no seu interior, pelos seus desejos carnais. E Davi caiu. Então fala para o Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso que o Senhor me guie.
Me guia, Senhor, pelas veredas da justiça, Senhor. Me guia, porque eu não quero ser senhor de mim mesmo. Eu não quero ser senhor de mim mesmo. Que justiça há em nós, querido. Como nós podemos ser justos para conosco? Só Deus é justo, justo é Ele. Nós somos justificados por Ele. E Ele é o justo. Amém, queridos? Ele é justo. Mas quantos se perdem por não saber qual o caminho que o bom pastor tem reservado? Quantas pessoas se perdem, irmãos? No capítulo 37 de Salmo 37, no verso 23 ao verso 24, Davi vai dizer para nós assim, olha quanto ensinamento, irmãos, 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Eu me comprazo no caminho bom em que você escolheu, meu filho. E no verso 24 ele vai dizer assim, se cair não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. Porque ele se compraz no caminho bom. O caminho que você escolheu é um caminho bom, Deus se compraz com ele. Nós somos livres para escolher o nosso caminho, querido. Nós somos livres, o Senhor nos deu essa liberdade para você escolher o caminho que você quiser. Porém, Deus só se compraz com as nossas boas escolhas e não com as escolhas erradas. Deus não está nas suas escolhas erradas. Davi ele fez uma péssima escolha ao escolher Batseba e ele ficou sozinho nessa escolha. Deus não estava na escolha de Davi. Você entende isso, querido? Deus não estava nessa escolha, ele escolheu. O que Deus fez? Respeitou esse caminho. Porque o nosso Deus ele é educado. Ele diz assim, eis que estou à porta aí e bato. Se você abrir, eu entro, meu filho. Se você não abrir, eu não entro. Meu filho, se você me convidar para ir para um caminho bom, meu filho, eu vou. Mas se você quiser que eu vá para um caminho mau, tu vai sozinho. Vai sozinho para o teu caminho mau. Porque Deus não está nesse caminho mau. Esse caminho que você escolheu, o caminho mau, querido, Deus está fora dele. Muitos que já estiveram no caminho, muitas pessoas que nós conhecemos que já estiveram no altar, pessoas que já foram pregadores do Evangelho, mas escolheram caminhos que Deus não estava nele, e hoje estão completamente fora. Mais uma vez, por uma questão de ética, eu recebi hoje no salão a visita de uma irmã e o atual marido dela, um pastor, se separa do marido e se separou por motivos lógicos, que eu vim saber da história, mas ele se separou da mulher para ficar exatamente com ela. E ela hoje chega no salão e diz assim, pastor, esse aqui é o meu marido. Eu falei, Jesus, é difícil, irmão, porque eu sei da história. Aí, fica, você está fazendo o quê? Não, eu não estou cantando. E ele não está pregando. Meu Deus. Sabe o que nós precisamos pedir a Deus? Misericórdia, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, porque isso não é motivo para me alegrar. Tenha misericórdia desta alma. Muitos que já estiveram no caminho, já estiveram no altar, hoje são senhores de si mesmo. Pessoas estão tão cheias de si mesmo que dentro dela não cabe Deus, porque só cabe o eu. Deus não cabe, Deus não tem mais lugar, Deus está fora desse caminho. Por causa das escolhas, irmãos, Deus está fora. Pessoas que ficam cheias de si mesmo. Deus não pode mais contar com o talento, Deus não pode mais contar com as pregações, Deus não pode mais contar com a beleza, porque a beleza física agora é uma beleza física para o seu próprio eu, não é mais a beleza na qual aquele templo, o Espírito Santo habita nele. E quem sou eu para dizer isso? Mas eu não senti brilho.
Sabe quando você olha, meu pastor, e não vê brilho? Você conhece isso, pastor Maurício? Quantos você já recebeu nesse gabinete e não viu brilho? Senhor, de meu Deus, não tem brilho. Isso é motivo da gente se entristecer, não é motivo de alegria. Isso causa tristeza no nosso coração. Que vontade de dizer, que vontade de falar. O caminho que você escolheu é caminho de morte, não é caminho de vida. Porque Deus tem o caminho melhor para você. Ele te guia pelas veredas da justiça. Ele te guia por um caminho estreito, porque veredas são caminhos estreitos. Ele te guia por esse caminho, e é por esse caminho que Ele quer que você entre por ele. Não um caminho que você decidiu por você mesmo, um caminho do teu eu. Está tão cheio do eu que Deus não cabe mais nele. Deus está fora, completamente fora. Estou afastado do bom pastor que guia pelas veredas da justiça. Seja sincero, querido. Seja sincero no teu coração. O lugar onde você está hoje, o que você está fazendo hoje, o que você é hoje, dia 20 de setembro de 2018, aquilo que você se transformou hoje, foi exatamente o que Deus planejou para você lá atrás. É isso que Deus planejou. Deus tem um plano para você aqui atrás, e você se mete em caminhos que não são os caminhos que Deus planejou. Deus está nesse caminho, Deus está nesse contexto. É para nós pensarmos nessa noite. Esse é o caminho que Deus escolheu para você, o lugar que Deus planejou para a sua vida lá atrás. Deus planejou um caminho. Eu não digo caminho de sucesso. A gente, quando fala em sucesso, é até perigoso. Mas eu vou ousar dizer que Deus escolheu um caminho de sucesso para você. Deus escolheu um caminho de sucesso. Um caminho na palavra, um caminho na ministração, um caminho na sua presença. O que está fazendo com a sua vida? É para nós pensarmos, querido, é nos levar para pensar. É possível que hajam pessoas que estão passando por mar revolto, por ter perdido a direção. Mas Deus respeita a tua escolha. Não é o que Ele escolheu, mas Ele respeita. Todo caminho que nós escolhemos, querido, todo caminho que você escolhe, lá na frente tem as consequências. Lá na frente. Eu, quando era jovem, eu escolhi um caminho para mim. Sabe qual foi o caminho que eu escolhi? Eu escolhi o caminho do rock. Escolhi o caminho do acampamento. Escolhi o caminho do namoro. Sabe, o caminho dos jovens. Sabe, Julinho, beijo na boca. Escolhi esse caminho. Eu ia para o colégio, Julinho, não era para estudar não. Beijar na boca. Escolhi esse caminho. Só que a gente, aos 15 anos, a gente escolhe esses caminhos. Escolhe um caminho meio louco, não é assim, pastor? 15 anos, caminho doido. Escolhe um caminho e parto por ele 20, 25 anos. A coisa já começa a pesar. Porque aos 25 anos, querido, eu não tenho mais os mesmos grupos que eu tinha aos 15 anos. E com 35, você já é idoso para o mercado de trabalho. Já é idoso. Só que a gente esquece que o caminho o que nós estamos vivendo hoje é resultado da escolha do caminho que eu escolhi lá atrás. Está entendendo isso, irmão? É resultado. Deus impediu isso? Não. Ah, mas também tu não era crente. Mas se eu fosse crente, Deus também não tinha impedido, não. Você quer escolher? Escolhe, meu filho. Olha, eu te apresento 2 caminhos, é isso que o Senhor diz? Caminho de vida e caminho de morte. Escolhe a vida. Ele ainda orienta, escolhe a vida. Meu filho, escolha o caminho que eu tenho para você. Deus diz para mim e para você nessa noite. Qual é o resultado disso, irmão? Sabe qual é o resultado disso? Eu vim terminar meu 2º grau agora. Agora, pastor. Burro velho. Terminar agora. Por quê, querido?
A culpa foi de quem? Deus. Não, das minhas escolhas. Eu escolhi. Então essa noite é uma noite para a gente pensar. Pensar no Deus do Salmo 23. Do Senhor do Salmo 23. Eu quero concluir isso. Quantas pessoas estão hoje vivendo assim, irmão? Uma vida sem rumo, sem destino. Amado, não é o comportamento alheio que nos adoece, não. O que nos adoece é a nossa postura diante daquilo que nós tomamos como decisões na vida. Os caminhos que nós escolhemos, aquilo que você escolhe, certamente, lá na frente, vai ter um preço a pagar. Então vamos pensar um pouquinho nessa noite, irmão. Esse Salmo 23 de Davi, ele fala das promessas. Da promessa para quem está vivendo num mundo como esse que nós vivemos hoje. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo cruel. Um mundo que se mata por um tênis. Um mundo sem nenhum sentimento, pastor. Ontem aconteceu um fato numa loja americana. Vocês viram isso? 2 bandidos entram, assaltam, olham para um velhinho e matam ele. É velho mesmo, né? Não tem mais nada na vida mesmo, matar esse velho. É mais ou menos assim na linguagem do Paulo. Deixa eu ver teu celular. O que? Teu celular é esse aí? Então mata ele. O celular é vagabundo, vale nada. Custou R$100. Que tênis é esse? Ah, não é Nike, não? Mata ele. É o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. É o mundo da crueldade. Nesse mundo de crueldade que nós estamos vivendo, em meio a esse sofrimento, a dor, a tudo que nós estamos vendo, Deus nos refrigera a alma. E é isso que me alegra, querido, é saber que Deus refrigera a minha alma. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu quero estar orando por você. Nosso Deus é Deus que nos guia. Ele diz que Ele ainda prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ainda tem mais, irmãos. Mesmo que nós venhamos a morrer, Ele diz que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, ainda que ele morra, viverá. Eu termino lendo para você Apocalipse capítulo 21. E eu encerro aqui. Verso 1 ao verso 7 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Davi com os homens, Deus habita com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Para você que é ovelha do bom pastor, para mim e para você, querido, essa bênção, essa maravilha. Vamos adorar o Senhor. Louve a Ele. Aleluia. O Senhor me
Manda esse louvor à tua oração, meu irmão. Meu descanso é ficar junto às águas onde está meu sustento e meu lugar. Na sombra da morte, ou em verdes pastos, sei que comigo Deus está. Creia nisso, meu irmão. Preparando a mesa, enchendo meu cálice e fazendo transbordar. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar para você. Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor. Mesmo em meio a lutas, em meio às adversidades, Senhor, jamais iremos te abandonar, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor nos dá o refrigério, o Senhor nos leva para as águas tranquilas e nos guia pelas veredas da justiça
E tudo isso por amor do teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelos teus filhos que ouvem a tua voz nesse lugar. E ainda que nós andemos, ó Deus, pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor é Deus presente. O Senhor garantiu na tua palavra que o Senhor estaria conosco todos os dias, Senhor, até a consumação dos séculos. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, pelas tuas ovelhas que se reúnem aqui para ouvir a voz do bom pastor. E agora, Senhor, eu lhe peço que o Senhor nos leve em paz. Queremos chegar em casa e encontrar o nosso lar na mais perfeita ordem e paz, sabendo que mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tudo que temos passado no seio da família, quantos aqui têm passado problemas, Senhor, familiares, mas eu creio que o Senhor refrigera a alma dos teus filhos, e que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante seu rosto e lhe dê a paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.